Nesse vídeo, nós vamos falar sobre as energias astrológicas do dia 9 ao dia 15 de março. O que temos? É uma semana em que a gente vai entrando na fase minguante. A Lua vai se esvaziando e ela vai, na quarta-feira, entrar na sua fase minguante de um ciclo lunar em Aquário. A Lua rege as nossas emoções. E a alunação, ela traz um aprendizado, ela traz um desafio a ser superado com aquela energia. Então, a gente tem as questões de Aquário sendo trabalhadas, né? Aquário que pede uma liberdade, pede mais autenticidade, pede um olhar para os grupos. Então, a gente está fechando esse ciclo agora. Além disso, nós temos nessa semana Mercúrio retrogradando ainda em Peixes. Então, Mercúrio, que rege as comunicações, as trocas, os pensamentos, como é um planeta pessoal, faz a gente refletir sobre uma porção de coisas na nossa vida. E esse Mercúrio, a gente começa a semana ele fazendo um trígono com Júpiter, que está em Câncer. Trígono é um aspecto facilitador. Entre esses planetas, então, Mercúrio com Júpiter traz uma amplitude ali nos quesitos de comunicação. A gente pode também ter um otimismo maior, porque Júpiter é o planeta que fala sobre otimismo, fé. A gente pode começar a rever as nossas crenças. Nessa semana a gente vai ter muito isso, porque a Lua fica minguante em Sagitário, o regente de Sagitário é Júpiter. Então a gente vai trabalhar, a partir de quarta-feira, muito o olhar para as nossas crenças, sentir o que, em relação às crenças que a gente cultivou até hoje na nossa vida, tem nos limitado, tem nos impedido de conquistar os nossos objetivos. Então, é um trígono entre planetas que estão em signos de água, né? Então, assim, a gente está falando de intuição, a gente está falando de um olhar para dentro, a gente está falando também sobre o nosso emocional. Então, por mais que Mercúrio esteja retrógrado até dia 20 de março, e nesse período não é tão indicado a gente trazer muito movimento para a nossa vida, é um período de rever, pausar um pouquinho se a gente puder, porque muita coisa nesse período é isso, a gente vai olhar para trás em relação a muita coisa, a gente vai rever muita coisa. E como Júpiter está em Câncer, Câncer fala sobre o passado, fala sobre memórias. Pode também a gente ter ali uma cura, porque os signos de água, eles falam sobre cura. Peixes fala sobre essa conexão com a espiritualidade. Câncer fala sobre como a gente foi cuidado, como a gente está se cuidando. É uma energia também que fala muito sobre o feminino. Então, num geral, é um momento, a temporada pisciana, né, apesar da lunação ser aquariana, mas a gente está com muitos planetas em peixes agora, é um momento de olhar para essa energia feminina, de olhar para a nossa intuição, de olhar sobre a forma como eu estou me cuidando, como eu estou lidando com as minhas emoções. É um momento de entender como lidar com o nosso emocional, desenvolver mais inteligência emocional, desenvolver essa conexão com a intuição. Energia feminina, energia yin, é sobre isso. A gente tem uma facilidade no início da semana para perceber esses pensamentos. Quais são os pensamentos que estão me limitando a partir de crenças do passado? Júpiter, né? Em Câncer. Crenças do passado. A gente se cuida também observando os nossos pensamentos e alimentando os que a gente quer. O que eu preciso mudar na forma como eu interpreto as coisas para parar de gerar essas emoções, emoções de limitação, emoções de autodepreciação, as emoções que não nos ajudam a conquistar o que a gente quer. E a Lua, ela começa a semana em Escorpião, na segunda-feira, fica por lá até 12h36 e depois ela entra em Sagitário. Mas antes de entrar em Sagitário, na manhã, ela faz uma oposição com Urano, que está em Touro. Então, veja, Urano é o planeta que rege Aquário, é o planeta da libertação, da quebra de padrão. Então, nessa manhã da segunda-feira, a gente tem uma energia de rompimento em prol da liberdade.
né? A lunação toda está buscando liberdade. Porque Aquário e Urano é romper com o velho, com o que está ultrapassado. O que está ultrapassado na sua vida? O que está acontecendo na sua vida agora? Porque, gente, essa alunação foi uma alunação eclipsada. A gente começou a lua nova com eclipse solar em Aquário. Depois a gente teve um eclipse lunar em Virgem. O eclipse solar em Aquário já trouxe essa vontade de se libertar de alguma coisa. A gente tem falado sobre isso nos outros vídeos, né? Junto com toda essa energia pisciana, que é de conexão com a espiritualidade, que é de dissolução do ego. Então, uma mudança, uma libertação do ego, de padrões ultrapassados. Aí veio a lua cheia, que se deu no eixo Virgem-Peixes. Então, a gente pode ter trabalhado ali, olhado para os nossos hábitos, olhado para o que a gente tem feito dia após dia, porque Virgem fala muito sobre a nossa rotina, os nossos hábitos. Porque a espiritualidade, que é Peixes, não dá para ser uma utopia. A espiritualidade, ela é cotidiana. Ela é todo dia, e toda hora, e todo momento. E eu acredito que essa lua cheia nos mostrou isso. Ela aconteceu para nos mostrar, olha, sai da ilusão. Vem para a realidade. E traz essa conexão espiritual no seu dia a dia, nos seus hábitos. Ela falou, olha, esses sonhos que você tem feito o quê para esses sonhos serem realidade? Planeja a sua vida, coloca ordem nas suas ações para alcançar os seus sonhos, Peixes. De toda forma, é um momento, gente, com Sol em Peixes, né? Marte está em Peixes, Mercúrio retrogradando, fazendo com que a nossa mente esteja muito mais voltada para esse campo abstrato, para a espiritualidade, para a intuição. Dos planetas pessoais, e a gente fala sobre os planetas pessoais, que são muito importantes porque a gente sente muito mais. Por isso que dos planetas retrógrados, Mercúrio é o que mais sentimos. As falhas nas comunicações ainda podem estar acontecendo, quer dizer, estão acontecendo. Você tem percebido? A gente tem que se ligar ali no trânsito, questões de comunicação, falhas em eletrônicos, coisas que a gente deixa passar, informações que a gente deixa passar. E não tem nada ruim. Tem a luz e a sombra de tudo. Então que a gente use o lado bom de tudo na vida. Que a gente foque nesse lado bom. Só a Vênus, que é um planeta pessoal, que entrou há poucos dias, como eu falei no vídeo passado, em Áries. E ela entrando em Áries, gente, ela já faz uma conjunção, que é uma conexão total, de proximidade, com Saturno e Netuno, que estão ali juntos no signo de Áries. Eu falei sobre isso semana passada, que é um movimento histórico. E a Vênus, que fala sobre os nossos valores. Imagina, a Vênus é o que eu valorizo, e isso que eu valorizo reverbera na minha vida. Reverbera nos meus relacionamentos, reverbera nas minhas finanças. Então, Vênus fala muito de finanças e relacionamentos por causa disso, porque é a forma como a gente se valoriza também. Em Áries, percebe que a gente vai olhar muito para a nossa individualidade. Em conjunção com Saturno, traz um senso de responsabilidade sobre isso. Você não vai começar algo de forma impulsiva. Você vai ter nessa semana, no início dessa semana, com esse aspecto de Vênus e Saturno, que você for iniciar, ou a forma como você vai se posicionar, porque é posicionadora uma Vênus em Áries, você vai ter um freio, você vai ter uma autorresponsabilidade com Saturno junto com essa Vênus. Então não vai ser um ato impulsivo, vai ser um ato mais pensado, mais ponderado, trazendo uma maturidade maior também. Logo na manhã de segunda-feira, a gente tem um quê de mudança. Pode acontecer algo na sua vida, pode ser que tenha um imprevisto por causa da oposição com Urano. E Lua Escorpião é assim,
Cara, você não controla o externo, você só controla você. Como que você lida com o externo? Como você lida com o que vai te acontecer? Abrir mão do controle, confiar em algo maior, com esse Mercúrio, trígono Júpiter que nos ajuda a trazer essa confiança em algo maior, em uma força maior, como você quiser chamar. Deus, a fonte, o universo. Confiar nessa energia superior para lidar com o que for do mundo externo. Ou talvez não aconteça nada fora, mas talvez você queira mudar, talvez você perceba algo que precisa ser curado, que precisa ser desapegado em prol de uma libertação, que é Urano, nessa lunação aquariana. Aí depois, quando a Lua, a partir de meio-dia e 36 da segunda, entra em Sagitário, que já é um signo de mais movimento, um signo de fogo, que busca mais expansão, né? Eu quero crescer, eu quero expandir, essa vontade de expansão, tem uma facilitação aí, essa Lua, fazendo um trígono com o bonde que está em Áries ali no início, né? Do grau zero. Então, como eu falei, Saturno, Netuno e Vênus estão nesse início de Áries e a Lua faz esse trígono. É um aspecto de fluidez que facilita essa autoconfiança, essa autonomia. Então a gente tem essa energia fluindo de autoconfiança, muito boa na segunda-feira, a partir de meio-dia e 36. Na terça, a Lua faz uma quadratura com Mercúrio retrógrado. A Lua em Sagitário, ela quadra, que é um aspecto tenso, com Mercúrio. Então ali a nossa comunicação, a nossa mente tem uma tensão nisso aí. Tem uma tensão. Então, se você tiver que gravar alguma coisa, se comunicar, conversar com alguém, fechar algum acordo que não é ideal no Mercúrio retrógrado, mas que você tenha que fazer isso, é melhor na segunda-feira do que na terça. Na terça, como a Lua faz aspecto de tensão com Mercúrio, não é tão bom. Então, prioriza na segunda-feira ali, a partir de meio-dia, você fazer mais as coisas acontecerem, tá? Mas, como eu falei, tudo tem o seu lado luz e sombra. Mesmo que seja uma quadratura na terça-feira, que é um aspecto mais tenso, tem a sua utilidade, sempre terá. Sagitário quer expandir, Sagitário quer ir além. Peixe está falando, considera sua intuição, considera o seu sentir. Sagitário é Yang, Peixes é Yin. É para a gente integrar isso. Sagitário pode ser grosseiro, arrogante. Peixes já é compassivo, já traz uma amorosidade maior, uma compreensão do todo somos um. Peixes pode se vitimizar, pode ficar ali numa fuga. Sagitário já quer ir para fora, já pensa mais positivo. Então, é combinar esses dois signos, ativando, tentando ativar a luz dos dois. Só tendo uma atenção a mais para a sua comunicação, para o que você for fazer nesse sentido, que envolva a sua comunicação. Também perceber os pensamentos que você está cultivando. Mas o legal é que a gente ainda tem na terça esse trígono entre Mercúrio e Júpiter. E Júpiter sempre, como é o grande benéfico, ele traz uma proteção, ele traz um otimismo. Então, cuidado com esse otimismo excessivo, de você fazer promessas que você depois não vai poder cumprir, com você exagerar muito num otimismo que é desmedido, que é utópico, que não tem tanto pé no chão. Cuidado com a falta de limites, tá? Na quarta, a Lua fica minguante em Sagitário. E a Lua minguante é uma quadratura, é um aspecto de tensão entre a Lua e o Sol. O Sol é o nosso racional, é o nosso consciente. E a Lua é o nosso emocional, o nosso inconsciente. Então,
Eles fazem essa quadratura que marca a fase minguante, que é uma fase de recolhimento, de depuração, de finalização de um ciclo que é aquariano. A partir desse dia, até o restante da semana todo, e até o início da semana que vem, observa o que você nota que você precisa realmente desapegar, que não está dando certo. Observa as suas crenças. A gente está falando de Sagitário. As crenças, gente, é um assunto no autoconhecimento que a gente tem mais que olhar em relação à manifestação de uma nova realidade, né? Porque as crenças vão sendo construídas e alimentadas ao longo de toda a nossa vida, devido ao que a gente aprendeu lá na infância. E Júpiter está em Câncer, falando exatamente sobre isso, exatamente sobre a nossa infância, exatamente sobre o que a gente aprendeu na infância, a forma como a gente foi cuidado e a forma como a gente se cuida hoje como adultos. Porque a gente traz, né? A gente traz essas crenças familiares sobre nós mesmos, o que falaram sobre a gente, sobre a vida. E isso nos limita em algum aspecto. E a gente precisa perceber, bom, isso aqui que eu aprendi, isso aqui que eu estou cultivando há muito tempo, está me limitando. Está me limitando de eu alcançar esse objetivo aqui. Então, esse objetivo dessa alunação aquariana, que pode falar sobre quem eu sou no grupo, né? Qual a minha tribo, pode falar muito de como eu estou inserida nesses grupos, meu coletivo, algum coletivo que você possa aí estar lidando nesse período, sabe? Como que você se vê em relação aos outros. Pode ser um grupo de amigos, pode ser um grupo do seu trabalho, um coletivo do seu trabalho, pode ser um grupo familiar, se for na casa 4, por exemplo, que você tem aquário. Então, observa na sua vida. Que grupo é esse? Pode ser de redes sociais, né? Você em relação ao grupo das redes sociais, você pode estar olhando também para isso. Então, você precisa perceber quais são esses grupos que você está olhando. E se você está sendo autêntico nisso, nesses grupos. Ou se você está se limitando, travando a sua autenticidade para caber em algum grupo. Lembra, essa lunação é de libertação. A gente está sendo muito instigado a se libertar em relação realmente à nossa autenticidade, em relação a eu penso assim, dessa maneira. Esses são os meus ideais, essas são as minhas ideias. Agora, é interessante também, com essa lua minguante em Sagitário, perceber se você não está sendo muito fechado nas suas ideias. Porque Sagitário é um signo que pode trazer essa arrogância ideológica. Na verdade, Aquário tem essa arrogância ideológica, assim, no seu lado sombra. Tipo, eu penso assim, e é assim mesmo. E, por exemplo, Aquário tem essa dificuldade em ser direcionado, e Sagitário também. Então são signos que podem trazer uma arrogância em relação às próprias ideias, tá? Sagitário no sentido mais filosófico da coisa, no sentido mais das leis, das minhas leis. Quais são as minhas leis? O que eu acho que é verdade. Aí pode trazer essa verdade absoluta. Ah, é isso, eu já sei que é isso aqui. Sagitário tem essa energia de mestre, de eu já sei, tem essa arrogância, sabe? No sombra, claro. Tô falando aqui sobre o aspecto sombrio dos dois para a gente observar. Mas no lado positivo é a gente se conectar com essa autoconfiança sagitariana nesse período de lua minguante, porque a lua minguante, quando ela muda a fase, a lua, ela rege o tom até a próxima fase, né? Então, durante toda essa semana, até a lua ficar nova em peixes, na semana que vem, nós seremos regidos por essa lua em Sagitário. A gente vai trabalhar essas questões, também as questões da casa onde a gente tem Sagitário no mapa, nesses últimos graus. Onde você tem Sagitário nos últimos graus? Qual casa? Esses assuntos que você vai trabalhar. Pode falar também de ensino, né? Sagitário tem isso do conhecimento. Então pode ser um período que, se você passa o conhecimento, você vai olhar para os conhecimentos que você tem passado e talvez você desapegue de certas coisas. Você queira desapegar de certos modos, de certas verdades, de certos modos de passar o conhecimento, de certos conhecimentos.
a gente pode ficar refletindo sobre várias coisas, né, gente? Há várias possibilidades para os movimentos do céu. E lembrando que eu estou trazendo um ponto de vista só aqui. Ao longo da semana, eu vou tendo mais insights com a vivência da energia e vai vindo outras coisas para mim. Se você quiser saber sobre o que eu vou sentindo, eu vou compartilhando no meu Instagram. Se você ainda não me segue, se você quiser, tiver interesse de acompanhar o que eu vou falando lá também sobre os movimentos do céu, vai estar aqui na descrição do meu Instagram. E aí, a partir de quinta-feira, embora a gente seja regido ainda por essa lua minguante de Sagitário, a lua já muda de energia. Ela entra em Capricórnio. E aí, Capricórnio vem o pé no chão, né, gente? A realidade numa lua minguante em que a gente está olhando para talvez excessos de conhecimento que a gente esteja passando, ou excessos de verdades absolutas, de crenças limitantes. Capricórnio traz um pé para a realidade, mas traz um pé para uma gestão de tempo, para um planejamento de, cara, tá, vamos organizar agora a casa. Vamos trazer